Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Todos os dias lendo a Bíblia, este é o propósito 365 dias na Palavra. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada por Deus. Você se sente uma pessoa abençoada por Deus? São vários motivos que fazem com que eu me sinta uma pessoa abençoada, privilegiada pela presença de Deus, pela saúde, pela paz e, sem dúvida, pela oportunidade que Deus me dá todos os dias de ler, de aprender mais sobre Ele. Então, este propósito é um propósito do Senhor e Ele te convida, venha fazer parte, leia a Bíblia conosco, se inscreva nesse canal, inicie o seu propósito de leitura da Palavra de Deus, se aproximando ainda mais do nosso Deus poderoso através da leitura. Amém? Leituras rápidas, fáceis, de 15 a 20 minutos, sem religiosidade, só eu, você e Deus. Amém? Fortalecendo a nossa fé, a nossa caminhada é uma bênção. Se inscreva no canal, clique na playlist e inicie o seu propósito a partir do dia 1º. E desde o primeiro dia, Deus falará com você, como tem falado todos os demais dias conosco, todos nós que estamos aqui presentes mais um dia, dia 191. Já lemos mais da metade da Bíblia, é uma bênção. Amém? Se inscreva no canal e venha caminhar conosco. Amém? Agora vamos orar ao Pai, vamos agradecer pela oportunidade, pela sua graça, vamos apresentar o nosso propósito, a nossa leitura e de seguida iniciaremos a leitura no dia de hoje. Amém? Ora ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, louvado Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, nós não somos merecedores, ó Pai, mas mesmo assim a Tua graça se renova todos os dias sobre nossas vidas. Pai, continua fortalecendo a nossa fé, continua, Pai, fortalecendo a nossa caminhada cristã na Tua presença. Ó Senhor, que adianta ganhar o mundo, conquistar tantas coisas e não ter a Tua presença conosco? Ó Pai, que adianta, ó Pai, estarmos preocupados com tantas coisas e não termos o principal, que é a segurança de estar em Teus braços, que é a certeza, ó Pai, que em Ti somos mais que vencedores, em Ti podemos confiar. Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, tudo que nós temos feito, ó Pai, que tem te entristecido, nossos gestos, atitudes, pensamentos, ó Pai. Todos os dias pecamos, ó Pai. Nos ajude e não se ire contra nós, porque nós somos falhos, pecadores. Mas aqui estamos, ó Deus, procurando ouvir mais uma vez a Tua voz falar aos nossos corações. Fala conosco, Espírito Santo, conduz a nossa leitura em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Vamos iniciar nossa leitura. Vamos para o livro de 2 Crônicas, dando continuidade. 2 Crônicas, capítulo 3, dia 191. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 3. Leitura relativamente rápida. Amém? 2 Crônicas, capítulo 3, todos encontraram? Salomão edifica o templo. Começa assim. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º dia do 2º mês do 4º ano do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus: 27 metros de comprimento por 9 de largura, segundo o padrão antigo. O pórtico diante da casa tinha 9 metros no sentido da largura do lugar santo e a altura era de 54 metros. Salomão revestiu o interior do pórtico de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, revestiu-a de ouro puro e gravou nela palmeiras e correntes. Também enfeitou a sala com pedras preciosas e o ouro era de Parvaim. Revestiu de ouro a sala, as vigas, os umbrais, as paredes e as portas, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o Santo dos Santos, cujo comprimento era de 9 metros, segundo a largura da sala grande, e a largura também era de 9 metros. Revestiu o seu interior com 20 toneladas de ouro puro. O peso dos pregos era de 600 gramas de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. Os 2 querubins, versículo 10. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira e os revestiu de ouro. As asas estendidas dos querubins mediam juntas 4,5 metros.
A asa de um deles, de 2,25 metros, tocava na parede do templo, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 2,25 metros e tocava na outra parede, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 9 metros. Eles estavam de pé, com o rosto voltado para o santo lugar. Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele figuras de querubins. As 2 colunas. Salomão fez também diante da sala 2 colunas de 15,5 metros de altura, com um capitel de 2,20 metros sobre cada uma delas. Também fez correntes, como as do Santo dos Santos, e as pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A coluna da direita deu o nome de Jaquim, e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz. Glória a Deus! Quem sabia dessa? Que a coluna do templo, a coluna direita, deu o nome de Jaquim, e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz. E quem são esses? Vocês lembram? Deixa aqui nos comentários se vocês lembram quem foi Jaquim e Boaz. Amém? Dando continuidade, 2 Crônicas, capítulo 4. O mar de fundição. Começa assim. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez também o mar de fundição redondo de 4,5 metros de uma borda até a outra, e 2,20 metros de altura, e a medida da circunferência correspondia a um fio de 13,5 metros. Por baixo da sua borda, ao redor, havia figuras de touros, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras e foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 60.000 litros. Outros utensílios para o templo. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nelas era lavado tudo o que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, as quais revestiu de bronze. E pôs o mar de fundição ao lado direito, para o lado sudeste. Depois Hirão fez as panelas, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Hirão Abi fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze purificado. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas e as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadouros, as bacias, as taças e os incensários eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Glória a Deus.
Segunda Crônicas, capítulo 13 e 4 concluído. Agora vamos finalizar nossa leitura lendo apenas mais um capítulo no livro de Atos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 23. Livro de Atos, capítulo 23. Todos encontraram? Começa assim. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo de que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e, levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. O Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. A emboscada dos judeus, versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: Juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. A carta de Cláudio a Félix, versículo 25. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão.
Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Paulo no pretório de Herodes, versículo 31. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátrite. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores, e mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Glória a Deus! Leitura concluída no dia de hoje. Amém? Agora vamos orar ao Senhor por mais um dia da nossa leitura. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Te adoramos, te exaltamos, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pelas tuas bênçãos, pelas tuas infinitas misericórdias sobre nossas vidas. Pai, reconhecemos que não somos nada, que dependemos de Ti em tudo, ó Pai, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Deus, continua nos abençoando com Tua presença, com Tua graça, continua fortalecendo a nossa fé e a nossa caminhada, em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amanhã teremos mais um dia para ler a palavra do Senhor. Então já sabe, deixe seu like nesse vídeo, não se esqueça, comente, compartilhe e amanhã estaremos juntos novamente, tá bem? Deus abençoe a sua vida e até amanhã, até o próximo vídeo.